Bom, eu sou João Antônio de Paula, sou professor da FACE, né, Faculdade de Ciências Econômicas, desde 1976. Eu completo o ano que vem 49 anos, né, que eu sou professor da universidade. E eu estudei a graduação também aqui. Então, eu estou envolvido com a universidade desde 1970. Uma interação muito especial do meu ponto de vista. Eu descobri muito cedo, sei lá, por quê, que aquele lugar seria a minha casa. Eu já passei mais tempo da minha vida lá do que na minha casa, eu acho. Eu terminei o curso em 73, de economia, né? Depois fui fazer mestrado. Quando eu terminei o mestrado, eu voltei. Comecei a dar aula em 76 como professor auxiliar. Em 77, eu fiz o concurso para assistente. Depois de assistente tem adjunto, depois eu fiz concurso para titular e fui me apaixonando, né, pela universidade, pelas pessoas, pelos espaços, né, na Faculdade de Ciências Econômicas, na Rua Curitiba, né, 832. É um lugar que até hoje eu tenho uma memória muito forte, eu não gosto nem de lembrar muito, que eu fico um pouco de luto de ter saído de lá. Ao longo do tempo eu fui desenvolvendo trabalhos que de alguma maneira me aproximaram mais da universidade, né? Eu escrevi coisas sobre a Faculdade de Ciências Econômicas, sobre o CEDEPLAN, que é o Centro de Desenvolvimento do Planejamento Regional, que eu estou ligado desde essa época. E agora estou escrevendo sobre a história da UFMG, né? como parte desse processo de comemoração do centenário. Então é uma longa convivência, uma longa interação com pessoas, com as instituições, né? Eu participei desses órgãos colegiados todos, né? CEP, Conselho Universitário, congregações, etc. Participei numa época na reitoria, fui pró-reitor. É uma história muito diversificada. É mais ou menos tradicional para alguém que se dedicou, né, ao ensino, ao magistério, à pesquisa. Eu acho que tem uma coisa que distingue a UFMG das outras universidades, tanto quanto eu posso. Eu estudei na USP e na Unicamp, então eu tenho conhecimento e conheço de ler, né, a história de outras universidades. A UFMG tem uma coisa que eu acho que é muito própria dela, que é uma certa cultura institucional. Valores que são compartilhados de gerações para gerações. Um desses valores é a ideia de autonomia universitária. É uma universidade que nunca se deixou submeter por qualquer tipo de injunção externa, né? Seja razões econômicas ou razões políticas, né? Nunca abriu mão, né, de fazer aquilo que se espera de uma universidade pública, né? Eu acho que isso é que faz a UFMG um lugar muito importante na cultura brasileira, né? É uma universidade antiga, né? Vou fazer 100 anos. Das universidades que vingaram, né? Porque tem a Universidade do Rio de Janeiro, que foi criada em 1920. Duas experiências anteriores, uma em Manaus, outra no Paraná. Mas essas universidades não pegaram, não vingaram. A Universidade do Rio de Janeiro também não pegou, né? Ela foi criada, em parte, para poder dar o título de doutor honoris causa para o rei da Bélgica, que estava visitando o Brasil. E ficou por aí, quer dizer, deu o título rei e a universidade parou. Essa história é meio folclórica, não é exatamente assim, mas é assim que consta, né? Se você for ler um relato sobre o FRJ, vai aparecer essa história lá. De universidade. A primeira universidade propriamente dita a existir no Brasil foi a UFMG. Ela foi criada pelo governo do Estado, mas não era estadual, era uma instituição privada, com recursos públicos. E foi assim até 49, e não estava inteiramente profissionalizado. Os professores todos tinham que trabalhar em outras atividades, porque em geral não recebiam pagamento de salário. Havia todo um envolvimento ali que era meio pessoal, né? O compromisso, amizades e outras coisas que levavam as pessoas a criarem aquela instituição. Em 49, federalizou, e aí começa propriamente uma história de uma instituição pública com todos os elementos presentes, o financiamento público. As regras sempre existiram. Como a universidade foi criada por juristas, né, isso aí sempre foi muito forte. Ordenamentos, regimentos, né, tal, tudo isso muito organizado, com uma visão muito jurisdicista, né? A história da universidade nesses primeiros anos foi muito marcada por essas figuras meio heróicas, assim. Pessoas que dedicam, né, o seu tempo, o seu dinheiro, muitas vezes, para construir aquilo.
Isso acho que marcou a universidade. Compromisso que não é só burocrático. Você está ali porque você acredita naquilo, né? Eu fui aluno de pessoas que criaram a faculdade de Ciências Econômicas. Acaba criando um vínculo muito forte. Quer dizer, no meu caso, né, eu fui professor, depois eu assumi algum cargo de direção, de departamento, etc. Você vai levando essa experiência e tentando passar para frente, tentando convencer os que vieram depois que valia a pena, né, continuar, mesmo quando a situação às vezes era muito complicada. Sempre teve sobressaltos orçamentários, muitas vezes. Depois do período da ditadura, a Faculdade de Ciências Econômicas foi muito impactada. Talvez das unidades da UFMG, aquela que era mais à esquerda, mais politizada. Então tudo isso marcou muito e eu me envolvi muito com isso. Me tornei uma espécie de um discípulo dessa ideia de uma instituição que tem um compromisso político, ético e social, pelo qual valia a pena lutar. Marcou muito a minha vida na universidade. Eu sou otimista ao ponto de achar que essa coisa que eu tentei descrever aqui como ethos, essa cultura institucional, está sendo mantida. Os que estão vindo aí têm, de algum modo, compromisso com isso. Agora, num contexto muito diferente do que eu comecei, né, a viver. Naquela época, por exemplo, a coisa de publicação, né? Eu fui uma pessoa que comecei a publicar muito cedo, mas era uma opção minha. A universidade não tinha essa cobrança. Aos poucos, você foi criando todo um conjunto de regras que foram fundamentais para transformar a universidade no que ela é hoje, uma universidade de ponta, né? A pós-graduação é muito forte, da pesquisa, né? É uma universidade que tem muito processo de patenteamento, né? Tem muita relação com a coisa da tecnologia aplicada, né? Nossa universidade ela tem um pé na tradição, coisa do barroco, que é a coisa da... que na verdade não é barroco, você pensar o Aleijadinho, o que ele é? Ele é um monte de coisas. Barroco tem coisas renascentistas, tem coisas góticas, tem coisas rococó, é um complexo ali. Mas tem a vanguarda, tem a coisa do modernismo. Esses dois pilares, eu acho que constroem esse balanço da universidade, por algumas vezes muito conservadora e, portanto, isso fazia muita besteira. Nenhum reitor, isoladamente, por mais ousado que seja, ele vai conseguir fazer tudo o que ele quiser. Ele vai estar sempre confrontado com uma estrutura consolidada que não permite que uma vontade individual se sobreponha a essa tradição institucional. Eu vejo os próximos 100 anos com muito otimismo. Eu acho que essa coisa se mantém. A grande chance de ela se manter cada vez mais aperfeiçoada. Um olhar mais aberto para a coisa internacional, né? A universidade, nesse sentido, né, ainda precisa avançar muito, decorrente desse caráter mais conservador, né? Tem muita coisa muito paroquial, mas ela está aos poucos quebrando isso. Aí a tecnologia ajuda muito, né? Eu terminei de escrever, há poucos dias atrás, um capítulo sobre os espaços da UFMG. O campus Pampulha, o campus Saúde, a fazenda de Pedro Leopoldo, a fazenda de Igarapé, o campus de Monte. Eu tenho uma parte lá que eu discuto exatamente o papel do campus Pampulha como um lugar estratégico hoje para a cidade de Belo Horizonte. É a maior área verde da cidade. E isso é um ganho óbvio para o ponto de vista da qualidade ambiental de Belo Horizonte. É uma coisa que foi plantada. Esse campus todo ele é antropizado. Então a universidade refez, e refez com muito mais ganhos, né? Para quem saiu do centro da cidade, né, para o campus, é um ganho. Você olha, o lugar é bonito, um lugar agradável, é um campus muito bonito. Eu achava que, pela presença com as outras unidades, cooperativa seria muito mais intensa do que é. Você tem um campus, você tem unidades próximas, mas você não vê seus colegas. Apesar de nós estarmos no mesmo, continua esse isolamento que havia no período onde as unidades eram isoladas. A falta de um empenho coletivo no sentido de criar espaços de encontro, de convívio, etc. Sistemático. Você tem um cineclube, por exemplo, se você tivesse espetáculos de teatros e espaços para música, para dança, que pudessem
fazer convergir não só as unidades que trabalham com isso, mas que trouxesse o resto da universidade para esse lugar. Nós temos um conjunto de possibilidades que não estão exploradas ainda. Esse centro de artes performáticas era uma coisa para a cidade e para dentro e para fora. Aquela região da cidade, a região norte da cidade, é absolutamente desprovida de coisas interessantes, né? É uma área pobre do ponto de vista social, né, econômico, pobre também do ponto de vista de acesso a equipamentos culturais. Eles estão todos concentrados no centro ou no sul. A universidade tem, nos próximos anos, aí, nas próximas décadas, esse compromisso de se abrir mais para a cidade, eu acho. E a localização dela favorece muito isso. Eu era defensor da UERJ que tinha que passar o metrô por dentro do campus, né, para deixar as pessoas entrarem lá. A mesma coisa com a Fazenda de Pedro Leopoldo. A Fazenda de Pedro Leopoldo é o campus da universidade do século XXI. Quer dizer, a expansão da universidade, um patrimônio decisivo, eu acho, para esse futuro aí, com cada vez mais cobranças, né? Quer dizer, a cidade é a maior invenção da humanidade, né? Eu acho que tem todo um projeto em gestação, que outras pessoas pensavam, quando essa história da fazenda deixou de ser uma fazenda da escola de veterinária para ser uma coisa da universidade. E aí, de novo, uma coisa estratégica. Perto, poucos quilômetros da cidade, muito perto do aeroporto de Confins, e é um espaço que pode ser um enorme laboratório para pensar os problemas metropolitanos. Se você quer tratar da cidade, você não pode trabalhar com uma olhada, você tem que tentar abrir o máximo possível. A ideia não é formar um especialista de tudo, né? Isso não faz sentido nenhum. Mas você fazer com que as pessoas possam compartilhar um repertório mais amplo do que o que você está acostumado no seu dia a dia, da sua faculdade, da sua unidade. Eu sou capaz de conversar com um biólogo, com um arquiteto, com... Por quê? Porque os problemas da cidade envolvem, necessitam esse diálogo. Acho que nisso aí nós somos muito conservadores. A gente pensou várias coisas de fazer percursos mais abertos, né? Você pode ter uma base comum, mas permitir que a pessoa saia um pouco e volte mais enriquecido do que quando saiu. A universidade tem um papel muito especial, porque ela não está comprometida com nenhum desses poderes, o poder da grana, né? No sentido governo A ou B, uma instituição que está alimentada por aspirações que são coletivas, né? Se eu estou dando uma aula, a minha porta está aberta para quem, se eu passar na rua e quiser entrar, entra. Se gostar, fica. Por que eu vou sonegar? Porque ele não está matriculado, porque não sei o quê, porque não tem o pré-requisito. Deixa quem quiser entrar, entrar. Entre a época que eu entrei para a universidade e hoje, houve um avanço enorme. Quer dizer, essa coisa interdisciplinar, ou transdisciplinar, que antes era muito incipiente, se existia, veio para ficar mesmo, né? A necessidade de abrir os campos, de dialogar, de compartilhar, que diz respeito à cidadania, né? E não ao advogado, ao engenheiro, ao economista. Quer dizer, é uma espécie de base cultural que permite a civilização avançar, né? No sentido emancipatório. Então, o que a universidade vai ser, eu não sei. Eu acho que o que ela deveria ser. Se ela vai ser isso ou não, vai depender de quem estiver aqui, né? Agora, a demanda vai ser essa. Para ter mais apoio, ela precisa estar mais presente nos problemas contemporâneos. É preciso que o cidadão comum veja na universidade um espaço, um aliado, né, na sua luta cotidiana, né, para questões econômicas, para questões políticas, para questões de saúde, enfim, para as questões da vida. A universidade tem o que dizer sobre isso, né, e que ela não diz ou diz de um modo tal que essa coisa não chega ao destinatário efetivo, né, que ela está voltada muitas vezes para as cobranças. O cara tem que publicar não sei quantos artigos, não sei o quê, porque isso é importante para o curso, para o currículo dele. A universidade tem que ser uma instituição do debate público. Os gregos nos ensinaram, a filosofia era o quê? Para o público, para a cidade. Ainda que você tivesse uma escola, né, mas eles estavam na rua também, eles levavam aquilo para a praça, né? Transformavam a praça num lugar
do diálogo, do confronto de ideias, o papel da extensão universitária. O que a extensão é importante? Com a extensão, a universidade ganha, ela leva, mas traz uma experiência, um saber produzido pela vida cotidiana, né? Você vai lá falar uma coisa com o cara e o cara te fala outra coisa que você nunca tinha pensado. A extensão não é o equivalente à assistência social. A extensão é um dado fundamental do processo de conhecimento, da produção de conhecimento, do avanço do conhecimento. Acho que nós somos muito tímidos em relação aos nossos sonhos. A gente sonha e sonha travado, né? Precisa sonhar mais, né? Por exemplo, nós estamos numa biblioteca. A universidade tem 1 milhão de exemplares. Isso é um número ridiculamente pequeno. É uma má comparação, porque eles são muito ricos, mas vamos colocar, uma universidade média americana tem pelo menos 10 vezes, tem 10 milhões. Não é possível a gente se contentar com isso. Eu quero ter 10 milhões de exemplares, não 1 milhão. Tem toda uma certa timidez que decorre um pouco de um certo sucesso. Quando você faz sucesso, aparentemente está tudo bem, né? Mas não. O nosso sucesso relativo não deve ser equivalente a um amortecimento, incapacidade de pensar grande. Os que criaram a universidade pensavam grande. Hoje eu acho muito pouco entusiasmo, né, nesse sentido de tentar construir uma coisa maior. Corre da coisa brasileira. O Brasil já teve momentos em que ele parecia que ia pegar os anos 60, e a Universidade de Brasília é um exemplo disso, né? E todo um conjunto de reformas que estavam em curso. Você tinha um processo de construção que foi interrompido em 64, com o golpe. E depois você teve um refluxo. E depois do fim da ditadura, uma crise econômica que se prolongou por 30 anos. Então você tem um movimento que foi interrompido, ele não conseguiu voltar ao que ele já foi em algum momento aí para trás. Você tem um Brasil dos anos 50 até 64, uns 10 anos, que parecia, em todos os campos da cultura, da música, da bossa nova, do urbanismo, é o momento de Brasília, e tudo isso com um ingrediente importante. Houve um esforço no sentido de distribuir a riqueza e a renda. E todo esse movimento foi cortado de lá para cá. Aquele impulso transformador, etc., ele se perdeu. Os que vierem depois vão ter que retomar isso do jeito que conseguirem. O risco é nós entrarmos num de marcar passo, né? Você fica o tempo todo fazendo a mesma coisa, correndo para não sair do mesmo lugar. É possível ir além disso? É. Qual que é o nosso programa? O que nós vamos construir capaz de dar conta desses problemas que estão aqui, imediatos, e também projetar para o futuro? Essa é a tarefa. O capitalismo ganhou, ele nos derrotou, pensando da sua carta mais nefasta, que é a carta do fascismo, né? Quer dizer, ele tem mecanismos capazes de garantir a sua dominação sem precisar usar o fascismo. Mas quando a crise fica muito intensa, e é esse o caso, ele lança a mão do fascismo. Essas coisas não são por acaso. Essa violência exacerbada, imperialista, né? As guerras, essa mercantilização da cultura, né? A cultura virou mercadoria, no sentido espetacular. Esse ódio à democracia, a destruição ambiental, a destruição do mundo do trabalho. Tem categorias inteiras que foram varridas do mapa e não vão voltar. Nós estamos vivendo uma derrota histórica da esquerda, do projeto emancipatório. Mas essa derrota não é eterna, ela em algum momento vai ser superada. Como é que vai ser superada? Com novos instrumentos de organização. Eu sou da época de partido. Né? Essa forma partido é uma das formas, né? Existem outras possibilidades, um outro tipo de partido, de organização. Tudo isso são coisas que nós enfrentamos numa certa época e oferecemos uma resposta, que está velha. A nossa resposta envelheceu. Não é mais aquele mundo, né? Naquela época, publicar uma coisa, você tinha que usar um mimeógrafo. Hoje você tem mil meios de comunicação. Apesar dessas dificuldades técnicas, eu acho que a gente se comunicava melhor do que se comunica hoje. A comunicação era direta, né? Eu falo com você aqui. Uma coisa que vem através de um aparelho que você não vê. O Milton Santos falava a diferença entre informação e comunicação. Eu te informo alguma coisa, é uma coisa que vai de mim para você. A comunicação nós trocamos. Esses meios atuais são meios de informação, unilaterais, etc. Naquela época, não havia jeito de você informar sem se comunicar.
Você fazia um jornal, você publicava o jornal e levava para a pessoa e conversava sobre aquilo. E comprometia a pessoa com o próprio processo de feitura do jornal. Era também um modo de organizar as pessoas, né, em torno de um determinado projeto. A universidade nesse sentido, uma espécie de super instrumento de comunicação. Porque, em princípio, todo o conhecimento circula por aqui. Ou ele é produzido, ou ele está contido aqui nos livros, né? no saber dos professores, enfim. O conhecimento ele tem um potencial desde que ele sirva para esse movimento de diálogo. Se ele ficar como uma reserva de saber, né? um símbolo de status, aí não é isso o papel da universidade. A universidade é um grande instrumento de emancipação, construção coletiva de um saber